Há um mês, na estreia dessa série especial de mídia e ciência sobre energia, eu, Mariana Pezzo, destaquei o tom economicista da cobertura sobre o tema. Ao longo de fevereiro, essa minha primeira impressão só ganhou mais força. A começar pelas poucas notícias publicadas, de um lado no Globo, na Folha de São Paulo e no Estadão, e de outro pela grande quantidade de textos encontrados no Valor Econômico. Além disso, um tema importante surgiu no noticiário nas últimas semanas: o encaminhamento ao Congresso Nacional da proposta de reforma do Marco Legal do setor elétrico. Na edição desse mês, a gente tenta entender o sentido dessa proposta, mais uma vez voltado exclusivamente às questões econômicas. No dia 9 de fevereiro, o Ministério de Minas e Energia encaminhou à Presidência da República o que a mídia tem chamado de reforma do setor elétrico e que no site do Ministério tem o título mais adequado de Projeto de Lei de Modernização e Abertura do Mercado Livre de Energia Elétrica. Eu digo isso porque a minha expectativa, no meu primeiro contato com o tema, era que a proposta tratasse, por exemplo, do fomento às fontes alternativas e do desenvolvimento tecnológico do setor. Mas o que a gente tem é uma legislação sobre a forma como a energia é comercializada. Para quem não acompanha de perto as notícias sobre o mercado de energia, e eu preciso confessar que esse era o meu caso até o começo desse ano, me parece quase impossível entender, a partir da cobertura midiática, o que de fato está em jogo. E mais ainda, é muito difícil ter elementos para poder participar criticamente desse processo de tomada de decisão. Tomada de decisão porque nas próximas semanas a previsão é que a reforma seja encaminhada para apreciação do Congresso Nacional. Mas, apesar dessa dificuldade de entendimento, nas entrelinhas das matérias a gente encontra algumas pistas. Uma matéria publicada no Globo ainda no dia 8 conta pra gente que a mudança mais importante diz respeito ao mercado livre, em oposição ao mercado regulado. No mercado livre, os consumidores podem comprar energia diretamente dos geradores e negociar com esses geradores os valores e outras condições, sem a figura das distribuidoras com energia tarifada. A notícia também destaca a possibilidade de resolução do impasse do risco hidrológico, que eu aprendi não ser o risco de escassez de água, mas sim o risco financeiro que decorre da escassez, e que é o segundo ponto mais importante do projeto de lei. E, em determinado momento, o Globo afirma como a proposta praticamente desmonta as mudanças que foram adotadas durante o governo de Dilma Rousseff, sem, no entanto, registrar que mudanças são essas. Já no dia 23, em um texto da Folha sobre o aumento de investimentos, especialmente os estrangeiros, na infraestrutura de geração e transmissão de energia elétrica no Brasil, em um dos últimos parágrafos, fala-se que o governo de Dilma Rousseff implantou medidas visando reduzir os custos da energia ao consumidor, em detrimento do lucro das empresas. Medidas estas cujo desmonte, segundo o jornal, seria crucial para o retorno dos investimentos. Essa combinação de manifestações ajuda a ficar mais claro o propósito do novo marco legal para o setor. O próprio Valor Econômico, que tantos elogios tece à proposta de reforma, afirma em uma matéria de 19 de fevereiro que a reforma foca na liberação do mercado, mas também indica para a gente um dos problemas da proposta: a falta de atenção aos novos desafios do setor, muitos deles relacionados ao atraso no desenvolvimento tecnológico e assim também à ineficiência na produção, distribuição e consumo de energia. Ou seja, a cobertura midiática da reforma, além de não ajudar quase nada a entender o que está sendo proposto para o mercado de energia elétrica e não oferecer o contraponto à visão que prega a redução da intervenção estatal no setor e o reinado das leis de mercado, essa cobertura falha em evidenciar como são inúmeros os outros desafios no cenário energético brasileiro. Desafios que são completamente ignorados na proposta.
De resto, mais uma vez, foram quase inexistentes as matérias sobre fontes alternativas e mais limpas de energia e, mais rara ainda, a ocorrência de notícias sobre a produção de conhecimento científico na área. Para o próximo mês eu prometo focar as exceções e não a regra aqui na coluna, para a gente poder dar mais visibilidade a essas poucas notícias. Mas agora, como o projeto de reforma ainda vai ser debatido no Congresso, e além disso, em breve a gente deve ter um Plano Nacional de Energia para o período até 2050, é importante acompanhar essa discussão e, ainda que seja difícil, que a gente busque informações para participar criticamente desse debate. Mídia Ciência Especial sobre Energia volta daqui a um mês. Até lá!